Cyber Insights 360, uma iniciativa do grupo NTSec. Agora eu vou levar vocês para dentro do Security Center, com o Leonardo e com o Marco. Marco, fala um pouquinho da sua atuação e da sua formação. Bom, eu estou no grupo NTSec, especificamente eu sou gestor do SOC do Security Center da região de Fortaleza e todo o Norte e Nordeste, que ela é segmentado hoje. Eu tenho uma formação atuando na área de SOC especificamente desde a época de 2000 e alguma coisa, 2003. Meu 2005. Deus, vai entregar a idade assim, cara. Pois é, mas desde os primórdios dos primeiros SOCs do Brasil. Eu tive esse privilégio de participar com gente muito boa que está aí no mercado ainda e aprendendo desde então até hoje, né? Por isso que eu consigo estar no mercado, inclusive, que eu aprendo todo dia com essa galera. E passando por várias empresas, diversas oportunidades, empresas grandes, empresas não tão grandes, bastante players de mercado. Que legal. Então isso tem me dado uma bagagem bem interessante e aqui eu estou dividindo os conhecimentos, melhorando, ajudando sempre a entregar melhor esse Security Center. Que legal. E para te conhecer um pouquinho mais, fala pra gente um hobby seu. Um hobby que eu diria que é quase uma segunda profissão é o meu jiu-jitsu. Olha Inclusive só. O grupo NTSec me patrocina. Acabei de voltar do Campeonato Europeu agora. Parabéns. E agora estou indo para o PAN em Orlando. Então esse meu hobby, eu divido ele pau a pau com o Security Center. Ah, parabéns pela dedicação. E Leonardo, e você? Fala um pouco da sua atuação e do teu hobby também. Boa, não tenho uma experiência tão grande como o Marco aí. Comecei em 2010 com a faculdade em sistema de informação e a partir de lá, dessa época, eu comecei a trabalhar com TI, redes especificamente. Entrei na NTSec em 2016, vou completar 9 anos que eu estou aqui na NTSec. Atuando com SOC um pouquinho menos de experiência do que o Marco aí, estou há 5 anos, né, nesse cargo, né, de SOC Manager, atuando no Security Center do grupo NTSec. Mas eu percebo que eu e o Marco estamos bem alinhados aí nas ideias, percebo que a gente tem os mesmos objetivos aí para poder entregar o serviço para os nossos clientes. E hobby, eu sou um cara bem caseiro, eu não saio muito, gosto de estar com a família, acho que são os momentos onde eu mais dedico aí meu tempo. Você já tem fora filhos? do Security Center. Tive minha segunda filha agora Parabéns. Em dezembro, tá com 2 meses, ficaram em casa pra gente estar aqui no evento. Sentindo saudade delas aí, mas faz parte. Com certeza. Olha só, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui das diferenças do Security Center, do SOC, mas voltar um pouquinho atrás. Quando a gente fala dessa questão, né, da parte de monitoramento, de ser proativo, fazer resposta a incidente, tem as ferramentas, tem o log, mas tem muito processo e governança, né? Vamos falar desse fundamento desse tipo de operação? Eu acho que é essencial, eu sou um defensor medonho dos processos, porque a gente escuta falar muito sobre processos, pessoas, tecnologia. E o SOC talvez seja um exemplo vivo que isso é muito importante. Se a gente não tiver os processos muito bem definidos, as pessoas devidamente alocadas para que esses processos ocorram, junto com a tecnologia, se a gente tiver uma discrepância muito grande entre esses 3 pilares, a gente sofre na entrega. A gente sofre na qualidade da entrega. Ou por falta de entendimento, ou por qualidade mesmo técnica. Então, esses 3 pilares são essenciais. E os processos convergem para que a tecnologia avançada seja atendida devidamente porque os processos ficam, as pessoas passam. Então, tem que continuar a coisa, e os processos servem para isso. E tem que ter uma melhoria contínua também, né? A evolução. É o tal do ciclo PDCA, né? No final das contas, você tem que planejar, executar, melhorar e fazer aquilo acontecer continuamente, né? Seja com quem for, com a pessoa que for, o processo tem que permanecer. Tá perfeito. Leonardo, para a gente manter uma operação tão grande como essa, né, e garantir ali o 24/7, 365 dias por ano, fala um pouco dessa operação. Onde estão esse centro? Quantas pessoas estão operando? Bom, hoje o Marco ele gerencia um time que fica em Fortaleza, eu gerencio um time que fica em Brasília e parte desse time também fica em São Paulo. Tá. Hoje nós temos 37, né, Marco, colaboradores aí atuando com a gente, se não me engano. 38. 38. Com certeza são desafios que a gente enfrenta, né, com pessoas, formar pessoas, manter pessoas, né, garantir que, cara, o ambiente ali seja atrativo para que elas permaneçam.
E é o tripé que o Marco falou. Além disso, se os processos, as tecnologias, as pessoas, dessas partes do tripé for falho, você vai ter dificuldades para poder fazer a operação funcionar, né? A satisfação do cliente vai ficar ruim, né? Tudo isso. Então é extremamente importante ter isso na operação. Temos diversos times separados, então apesar de ser 37 pessoas, né, 38 pessoas, nem todos estão na operação no dia a dia, cuidando ali da parte dos alertas. Eu diria que a menor parte faz isso. A maior parte desse time está no desenvolvimento, está na melhoria, está identificando formas de fazer com que a vida da operação de quem está respondendo os alertas seja, né, um pouco mais tranquila, para que eles consigam focar realmente no que importa. Porque é um grande ofensor, né, o volume de alertas que o time tem que tratar, a quantidade de falsos positivos que a gente percebe. Então isso tudo é ofensor. Então se não tiver melhoria, se não tiver gente desenvolvendo formas de melhorar isso, né, fica ruim até manter as pessoas, porque gera fadiga, a pessoa fica ali, cara, fazendo o mesmo todo dia, e às vezes é um resultado que no final, cara, não era nada. Então, exato. São vários desafios, né? Porque no final do dia a gente quer identificar e começar a atuar o mais rápido possível, porque com menor for esse tempo, menor vai ser, né, a abrangência, mais rápido o cliente vai voltar a operar, ou às vezes nem gera um impacto no negócio, né? Foi uma infecção que detectamos, né? Fizemos ali a remediação e está tudo bem. Eu diria que os nossos maiores esforços é justamente na inteligência, né? Como ele comentou, hoje a gente usa muito a IA, a gente pode falar um pouco disso mais na frente, mas focar essa galera toda, que é muito boa, em inteligência, para que a gente use o nosso 80%, 90% do nosso tempo para detectar, para evitar os 10% de estresse, que são os incidentes, que infelizmente, ou felizmente, senão a gente não existia, eles ocorrem. Então, para a gente poder tratar isso de uma forma mais branda possível. Porque se a gente tiver o tal dos processos alinhados, corretamente seguidos, com a galera formada e tecnologia avançada, esses processos vão ajudar muito na resposta do incidente. Porque a resposta de incidente, a parte técnica dela, não é a mais difícil. Ela existe, evidentemente, precisa de uma expertise alta, mas se você não tiver processo, você bate cabeça na resposta ao incidente, né? E é isso que a gente busca. Não, tá perfeito. Quando a gente olha o serviço, a gente está falando do Security Center. A gente falou só que antes porque tem as operações nessas localidades. Eu sei que não é só uma questão de nomenclatura, nem tampouco só de marketing. Por que Security Center, o tipo de serviço? Quer falar, Léo? Podemos. Bom, a gente percebe que são muitas siglas, né? E a galera fica confusa ali na hora de contratar o serviço, e isso pode gerar, de certa forma, uma confusão ali. Então, a gente já teve exemplos de clientes reportando, né, de pessoas dizendo, cara, eu faço SOC, mas chega lá, o cara faz um monitoramento com câmera de segurança e diz que aquilo é um SOC. Então a gente decidiu, né, por optar por esse nome para isso, para ter esse destaque, cara. É o Security Center. Perfeito. Né? Então a gente tem esses serviços providos dessa forma. E eu acho, para acrescentar o que o Léo comentou, o mercado evoluiu muito na área de cibersegurança. Assim, foi um boom absurdo, principalmente depois da pandemia. E muitas empresas que antes faziam aquele suporte reativo, os MSPs, eles decidiram acrescentar o SMSSP e se autodenominar SOC. Managed Security Service Provider. Exatamente. Então, isso elevou a quantidade de empresas que fornecem o serviço de SOC, mas são empresas que não estão efetivamente preparadas para que isso aconteça. Existe uma curva de aprendizado muito grande para você se tornar um SOC, especialidades absurdas, expertise técnica, de processos, tecnologias são envolvidas. Então, isso aconteceu e o SOC começou a perder a força do nome. Apesar de ser um nome muito requisitado no mercado, olha, eu quero ter um SOC, eu tenho SOC, o conceito do SOC mudou. Então, qualquer coisa que monitora é SOC. Isso não é uma verdade. Existe um objetivo muito claro do que o SOC precisa fazer. Ele tem um espectro de atuação muito bem definido e, como eu costumo dizer, o Security Center, ele é uma parte operacional mais estratégica que tem no contexto de segurança corporativa. Porque ele vai elencar várias coisas que nem o cliente sabe que existe, né? Que ele vai conseguir demonstrar coisas, e é o conceito errado que quem contrata só um SOC. Eu contratei um SOC, eu estou tranquilo, não vou fazer mais nada. Eles fazem tudo para mim. Isso não é uma verdade. Inclusive, é muito longe de ser uma verdade isso, né? Eu gostaria de complementar também que, como o Marco falou, é muito abrangente, né? Então, você tem o Security Operations Center. Então, é um centro de operações de segurança. Então, não envolve só
que muitas pessoas pensam, monitoramento. Não é só monitoramento, né? Você tem vários outros serviços. Você tem um serviço de resposta a incidentes, você tem um serviço de gestão de vulnerabilidade, você tem um serviço, né, de resposta a incidentes ligado ali com a ideia do C-Search, Threat Intelligence, Threat Hunting. Então, tudo isso são serviços que podem ser separados, mas que todos pertencem ao SOC, né? Então, é importante na hora que o cliente ele for optar ali por contratar, ele saber exatamente qual parte do serviço ele vai estar contratando, porque ainda tem isso, ele pode contratar uma parte para ser terceirizada, a outra parte ele faz dentro de casa, e tudo isso é o SOC, né? A parte que ele terceirizou e a parte que ele faz dentro de casa, juntando tudo, é o SOC. Então é mais por... E eu acho que é importante, para finalizar, e não por último, não menos importante, sobre o Security Center, é que a gente se preocupa muito hoje em dia em mostrar o risco que aquele negócio está exposto, né? Isso é muito importante, principalmente para C-Level. A gente precisa dar subsídios para que decisões sejam tomadas no nível estratégico, entendeu? A gente passa muito pelo técnico, mas é mais do que mostrar que portas estão abertas, que sites são mais visitados. Essa informação precisa ser condensada, analisada e passada de uma forma que o CISO consiga tomar decisão, ou mesmo um gestor, o negócio mesmo, o board. Exatamente. Por quê? Porque o cara do C-Level, ele não vai entender tecnicamente, e nem tem que. Não. A gente precisa traduzir isso, e isso talvez a gente entre numa outra seara, que é o papel do CISO, aquela coisa toda, que precisa traduzir aquela coisa para que o board autorize ou não o investimento, que risco que aquilo está exposto, pode ser um número, pode ser uma referência qualquer, mas a gente precisa de alguma forma mostrar que o risco existe, ele é inerente, e se vai ser combatido e como vai ser combatido. Por isso que eu digo que a gente é uma parte operacional muito estratégica dentro do contexto de um sistema de gerenciamento de segurança de informação. Hoje em dia eu tenho focado muito mais minha carreira atuando como conselheiro. E uma das partes é conseguir fazer essas pontes, criar essas pontes. O CISO falar mais de negócio e de risco, eles entenderem mais de cibersegurança, mas sem se aprofundar. A partir do momento que a gente consegue expor e ter essa linguagem de risco, o fundador da empresa, na hora que ele abriu o CNPJ, ele já está correndo risco. Os conselheiros já estão atuando muito tempo no mercado. Olha a bagagem, o conhecimento deles. Na hora que você consegue expor isso de uma maneira propositiva, a discussão ela é muito rica e a partir daí a responsabilidade de cibersegurança é compartilhada. Se acontecer alguma coisa, o cara do negócio, não, nós tomamos mais risco, porque esse momento de mercado, eu precisava fazer isso para ganhar uma dianteira, fazer alguma coisa. Então isso é uma dinâmica muito boa e parabéns por esse trabalho, né? De transformar isso de uma linguagem que seja palatável para todos. E a gente tem, e hoje também o inverso é muito importante, ou seja, qual é o inverso? O cliente precisa entender isso. O cara que está lá do outro lado, que contrata esse SOC, ou Security Center, a gente tem um papel de catequizar também, para que ele possa entender essa necessidade. Porque às vezes não adianta só um dos lados estar com esse tipo de pensamento, os dois precisam estar falando a mesma língua. Por isso que eu defendo que a parceria dentro do Security Center com o cliente ela é essencial. A gente não consegue entregar se ele também não se dispor a ajudar. Por isso que eu falei que essa ideia que o SOC sozinho resolve os problemas de segurança não existe, é uma furada. E muita gente defende isso, fala sobre isso, você vê no LinkedIn toda hora isso, você vê em palestras isso, mas no dia a dia isso não acontece. A gente tem que compartilhar responsabilidades. O SOC precisa compartilhar responsabilidades. O SOC não é uma ferramenta, o SOC é um serviço. Então isso precisa ficar muito bem entendido. O SOC, no sentido amplo que a gente chama de Security Center, ele precisa compartilhar toda essa responsabilidade, porque senão a gente não consegue fazer a segurança efetivamente, como é o princípio básico do SOC, entendeu? E outro ponto importante é que não é da noite para o dia, né? É uma evolução, né? De maturidade em conjunto. Às vezes você começa com algo pequeno ali e aquilo vai evoluindo de uma forma que você vai conseguir incorporar outros serviços. Agora eu já consigo fazer uma gestão de vulnerabilidades, agora eu já consigo fazer isso, já consigo fazer aquilo. E aí você vai contando com a parceria. Quem é que está te ajudando? Quem é o parceiro? O parceiro é capaz de fazer aquilo? Não, cara, eu preciso procurar um outro parceiro. Ou não, cara, isso aqui eu tenho que fazer dentro de casa porque faz mais sentido. Mas aí você pensa, eu vou conseguir manter as pessoas fazendo isso dentro de casa, né? Então tudo isso precisa ser pensado e, cara, vai levar um tempinho aí, não é da noite pro dia, né? E acho que essa abordagem de vocês ela é muito assertiva pelo seguinte, eu tive a experiência de trabalhar em empresas também que levavam segurança para a área de OT ou para a área de automação, tem todo o IoT, que é um baita desafio. Hoje em dia já tem profissionais de segurança pelo mundo ser digital, eles estão com fraude.
tem que ser único um Security Operation Center. O que vai acontecer é a telemetria do IoT tem suas características, da máquina da Schneider, da ABB tem suas características, a fraude tem outras características, mas para pilotar o negócio tem que ser um painel de risco com indicadores que ajudam na tomada de decisão, não é verdade? É isso. A tomada de decisão é essencial. A gente fornecer esse subsídio, porque o negócio é do cliente. A gente é especialista em segurança, nós somos especialistas em segurança. A nossa visão de segurança nem sempre vai de encontro à necessidade do cliente no sentido de tomar a decisão. Então a gente precisa dar informação, perfeito, dizer o que aquilo pode ou não ocasionar, e a decisão fica no colo do cliente, porque afinal de contas o negócio quem conhece é ele. É isso, né? A gente, com o passar do tempo, a gente vai melhorar a nossa curva de aprendizado sobre o negócio dele. A gente tem experiências anteriores de negócios semelhantes, mas a empresa A que fabrica tênis não tem as mesmas necessidades que a empresa B que fabrica tênis. A gente precisa direcionar isso de acordo com as estratégias de cada um. E eles vão tomar essa decisão. Por isso que, de novo, é importante essa parceria real. Sim, não assim, beleza, estamos aqui, se precisar você chama. Não, a gente vai precisar, todo dia, talvez. E aí, só mais uma coisa com olhar de negócio, cibersegurança é só mais um risco. Ele tem risco macroeconômico, ele tem risco contábil, fiscal, contratual, tem vários deles. Né? Então, quando você está numa reunião de board, tudo isso está sendo discutido. Sim, depois da pandemia, depois dessa toda transformação digital, cibersegurança se tornou um risco mais relevante do que era antes. Mas é só mais um risco, né? Inclusive, é mais um risco que todos esses outros que você comentou passam pela cibersegurança, talvez, por causa da toda a infraestrutura envolvida. Porque o cara financeiro, ele precisa de banco, ele precisa fazer coisas online. Então, toda essa parte de fraude, geralmente as fraudes hoje são digitais. Então, você passa por tudo isso, que nem você comentou. Não é só o firewall, tem a parte de fraude, não é só o IoT. Contrato com fornecedores. Exatamente. Isso, terceira cadeia de terceiros. Exatamente. Né? Então, assim, você ter uma preocupação com a segurança da informação, além da segurança cibernética, que às vezes é uma confusão muito comum que se comete no mercado, você precisa ter tudo isso amplo, porque a segurança cibernética está inserida dentro da segurança da informação. Ele é mais um risco dentro da segurança da informação. Então, por isso que o Security Center ele precisa ser o mais abrangente possível, sempre se limitando às suas prerrogativas. Sim, por isso que eu acredito que é um trabalho que tem que ser mais consultivo. Acho que a gente, no final do dia, o trabalho mais importante que a gente faz é o consultivo, né? Que você vai entender quais são, que o pessoal fala, as joias da coroa do cliente, o que é importante, o que é crítico para ele. E a gente pensar junto com o cliente, cara, como que a gente pode deixar esse negócio mais seguro, né? Como que a gente pode, quais são os casos de uso que a gente pode desenhar aqui juntos para deixar as suas joias protegidas, né? No final do ano passado a gente fez um evento, nós temos uma iniciativa de entender como está a maturidade no mercado brasileiro, chama CyberScore. E nós fomos apresentar o resultado, tivemos a oportunidade de apresentar na B3. Olha que legal, né? Ser acolhidos ali pelo pessoal da B3. E o presidente da B3 fez uma fala. E ele falou algo que para mim chamou muito a atenção. Nós temos que buscar a sustentabilidade digital. E dentro da sustentabilidade digital, privacidade, segurança, tudo isso é muito importante. Porque sem isso, né, o negócio em si, ele pode estar fadado ao fracasso. A gente tem que buscar a continuidade de negócio e redução do risco operacional, né? Exatamente. No final do dia é sobre isso, né? Exatamente. Essa parte de a parte digital, o negócio digital, o ambiente digital, ele se tornou um ambiente paralelo ao nosso real, vamos dizer assim. Tudo ocorre no digital, então a gente tem que estar preparado a todo tempo para que essas intervenções possam ser detectadas, né, e combatidas na parte de incidente, na fraude, e isso possa efetivamente ter uma ação imediata, porque a gente sabe que às vezes demora para achar um incidente, esse incidente pode ser mais ou menos grave, mas o importante é que a gente tenha uma visibilidade do que está acontecendo para que a gente possa tomar uma ação. A gente, que eu digo, não só o Security Center, mas o próprio cliente, no final das contas, né? Que ele paga para isso. Né? Sem dúvida. Eu diria que, num cenário que você está tratando o incidente, o mais importante é você impedir que o impacto aconteça, né? Isso. Então, beleza, você está passando por um incidente, mas a que momento você detectou isso, né? Então, de repente, isso também é extremamente importante, né? Num cenário de risco, como vocês colocaram aqui. Eu senti, tem uma conselheira que é uma grande amiga minha, abraço para você, Eni, ela falou uma frase que eu achei muito legal.
consertar o telhado é muito melhor a gente fazer quando está sol, né? Não vamos fazer na tempestade. E essa relação de vocês com a central de serviço eu achei muito legal, porque você está monitorando, identificou alguma coisa, eles podem ajudar o cliente a já fazer uma correção, uma atualização, aplicar um patch para evitar que gere impacto no negócio. Pode falar um pouco mais dessa relação entre vocês? Eu diria que é fundamental isso porque, como a gente atua boa parte do tempo fazendo monitoramento, a gente não consegue parar de monitorar para poder corrigir as coisas ali. Bom exemplo. A gente precisa voltar para o monitoramento. Ou detectamos aqui, tem que fazer isso para corrigir. Se a gente for corrigir, aí como é que fica o monitoramento? Então é fundamental esse papel da central de serviços para que a gente possa mapear as necessidades que tem que ser feitas junto com o cliente e eles nos apoiarem na execução. Porque aí eles vão ter gente qualificada nos produtos, nas tecnologias que o cliente tem para poder fazer aquilo da melhor forma, né? Então é como eu enxergo aí. Interessante. E como que tecnologias, né, novas tendências de mercado têm ajudado a reduzir o custo operacional, reduzir recursos e também reduzir o tempo de começar a atuar num incidente. IA vai conseguir tirar esse nível 1, esse primeiro atendimento que demanda tantas interações ou ainda não, Marco? Assim, a gente não tem como fugir da IA hoje, né? Eu acho que ela é uma grande aliada se você souber inteligentemente usá-la. Perfeito. Então, a gente já usa a IA hoje, tanto no Nordeste, no SOC do Nordeste, no Security Center, como em Brasília. E qual foi o foco da necessidade da IA inicial? Como nós usamos o CIEM, existe uma demanda enorme de análise em cima daqueles logs, para verificar os eventos, os alertas. Mas isso, ao mesmo tempo que tem as pessoas muito qualificadas, é humanamente impossível você estar a todo tempo... Desgastante. E nem consegue, porque qual que é a função de eu chegar para você, meu cliente, falar que há 3 dias atrás você teve um incidente? Tarde demais. Tarde demais. Então, o que a gente pensou? Bom, gente, a gente precisa usar, vamos ver que a IA consegue ajudar a gente para otimizar isso. Então, a gente desenvolveu, tanto Nordeste quanto Brasília, uma IA que possa nos ajudar e já está ajudando. O grupo NTSEC desenvolveu. Exatamente. Dentro de casa. Que casa. Legal. A IA que ajuda a gente na avaliação dos incidentes, dos alertas. Essa avaliação ela pode ou não ser automatizada direto para o cliente, depende de maturidade, depende de níveis contratuais, essa coisa toda, com uma informação que pode ajudá-lo a tomar uma decisão imediata ou não, depende do nível de criticidade, ou isso passa por um double check dos analistas, o N1, que ainda não dá para ser descartado, mas eu até acho que não vai ser descartado se esse N1 melhorar como ele entende o trabalho dele. E isso aí passa pela gestão também. Você pode explicar um pouco melhor sobre isso? Não ficou tão claro para mim. Hoje, o que o N1 faz? De uma forma geral, o N1... Bem simplista, né? Recebe os alertas e ele direciona isso ou toma uma atuação via script, porque não tem um conhecimento ainda avançado para tratar aquilo, ou por N2 ou por N3, ou ele passa isso direto para o N2, para o N3, enfim. Uma vez isso feito, ele some do contexto daquele incidente. Perfeito. Ou seja, se você tem uma IA no primeiro momento que faz esse trabalho, você vai pensar, bom, então eu não preciso do N1. Por quê? Eu vou automatizar isso aqui, eu ganho escala em dinheiro na operação. Tem isso também, né? E eu elimino essa galera do N1. Lembrando que o N1 é a base da pirâmide, ou seja, eu tenho muito mais N1 do que N2, sem dúvida, muito mais N2 do que N3, porque a especialização vai aumentando, etc, etc. E se no final do dia não precisar chegar no N3, melhor, né? Exatamente. E não, de repente, totalmente eliminar o N1, mas fazer com que ele tenha tempo para ele dedicar na evolução dele, para que ele possa tratar, né, de forma a inteligência, que é o que eu tinha comentado anteriormente. Ele usar a inteligência humana e não artificial para que melhore a inteligência artificial. Entendeu? Sim. Porque você tira um peso das costas, mas você não tira o peso da operação. O peso no sentido de obrigação, de velar pelo ambiente do cliente. Entendeu? Então, esse N1, ele precisa se especializar de forma que ele não se torne descartável. Perfeito. E isso passa pela gestão. Afinal de contas, lembrando que o N1 é um cara em formação, né? Ele está começando a aprender, está vivendo aquilo. Ele sai do LinkedIn, sai da internet com um curso achando que sabe muito. Entendi. Mas aí, no dia a dia, ele vai ver que não, e que num determinado momento, dependendo do contexto, ele é descartável.
está chegando nisso. Só que ele precisa se organizar nos conhecimentos para que ele use a IA para ajudar no trabalho dele também. Entendeu? Então, é isso. E a gestão tem um papel fundamental de direcionar o caminho ali para que ele saiba para onde seguir, né? Porque isso aí. muitas vezes isso acontece. E como você estava falando, né, a parte do trabalho do N1 no dia a dia, o que na prática eu não vejo correlacionamento no CIEM funcionando, como a galera pensa, né? Esse passe de mágica, mágico, né? Pô, tá vindo várias fontes ali, vai correlacionar e gerar um alerta único. No fim do dia, quem faz esse correlacionamento é o analista na hora que ele está investigando. E como o Marco colocou, isso pode levar 3 dias, porque, cara, você vai analisar o evento de uma fonte para juntar com outro e você perceber que aquilo estava relacionado. Então, a ideia do uso da IA é muito pensando nisso. Para ela, cara, encurtar esse caminho e dar um resumo único com base nos alertas relacionados ali. E eu vou te dar um número que talvez evidencie bastante isso. É claro que é um número aproximado, mas o que um analista demoraria hoje em torno de 8 a 10 horas para fazer, a IA faz em 12 a 15 minutos. Porque o analista também ele acaba tendo que documentar algumas coisas, né? Gerar um contexto, Exatamente. Dá para acelerar. Então, assim, eu estou falando de análise do log bruto, onde tá. ele recebe no CIEM. Entendi. Entendeu? Porque ele precisa analisar aquilo, ver de onde veio, para onde foi, de onde é esse IP, para onde, o que é isso, se bate a tal da correlação que o CIEM faz, mas que tem que validar o analista. Então, tudo isso demanda tempo, análise, estudo, conhecimento. O cara do N1 não consegue fazer isso. Isso precisa passar por ele. Então, a IA não. A IA ajuda nisso. Ela vai fazer toda essa vistoria e vai direcionar isso para quem tem que ser direcionado, entendeu? Então, a gente ganha muita escala e muito tempo. E um outro cenário que a gente ganha bastante é no time de engenharia que está trabalhando nas detecções, que está criando as detecções. Então, eu consigo investir mais nesse time para que os IOCs ou os casos de uso ali para ele Exatamente. deixe mais maduro os casos de uso para que a IA analise, né, quando acontecer aqueles alertas. Porque disso vão sair os playbooks também, que vão gerar automação, orquestração. Mas eu sempre falo que CIEM, XDR ou qualquer outra sigla dessa que tem por aí, precisa ainda e muito do ser humaninho ali. Porque ele que vai efetivamente fazer aquilo melhorar, atender a expectativa do cliente. Como eu falei anteriormente, o cliente A tem a mesma necessidade que o cliente B. Se eu colocar os casos de uso prontos para todos, vai funcionar nos 10 primeiros dias. E depois? E aí volta aquela coisa do participação do cliente. Não, isso não me serve hoje, preciso melhorar isso, preciso tirar aquilo e aquilo outro. E assim a gente vai criando esse ciclo participativo que vai entregando qualidade cada vez mais, até chegar num grau de satisfação, entendeu? Que incrível. E isso ajuda a resolver até um desafio que eu comentei lá no início, que é a fadiga que gera nos analistas N1. 90 e poucos % de falso positivo tratando ali, muitos alertas para tratar, né? Então a gente está meio que dando mais qualidade de vida, eu diria ali para Quando eu estava trabalhando na Microsoft, tive a oportunidade de várias vezes ir no SOC da Microsoft, conversar com o CISO da Microsoft, não sei se deve ser ele, né? Brett Arson, um cara fenomenal. E aí tinha algumas coisas assim da operação que eles faziam para enaltecer o nível 1, que era o seguinte: ele nunca sai do chamado. Até resolver, ele está lá porque ele vai aprender com o nível 2. Exato. Ele vai ver com a pessoa que fez a resposta incidente, como interage, como conversa, como pergunta, porque, gente, na hora que o incidente se materializa, dá dor de barriga, dá tremedeira, corre para todo lado, e tem essa questão de você ter passado pelo processo para saber ter esse jogo de cintura. E uma outra coisa eu não lembro se era após 3 semanas de nível 1, era um período X. Obrigatoriamente, essa pessoa tinha que dedicar alguns dias subsequentes para estudo, alguns dias subsequentes, às vezes, para fazer algum esporte, alguma coisa, para não ter essa fadiga, porque a fadiga vai levar a uma interpretação errada, algum equívoco. Para reduzir isso, a gente tentou algumas estratégias, né? Então, por exemplo, essa parte do N1 acompanhar até o final, para a gente é quase impossível por conta do volume de alertas. Então, se ele acompanhar, ele perde alerta lá no início. Mas essa parte de pensar na fadiga, o que a gente estava fazendo? A parte de rotação. Então, beleza, o cara hoje ele está fazendo o N1, daqui 2 semanas, de repente, ele está acompanhando o time de engenharia e detecção para ver como que as regras são criadas, como as detecções são criadas, ou ajudar o N2 da construção de um relatório, e aí depois ele volta de novo para o ciclo de responder alertas. Então, dessa forma, ele está sendo envolvido no processo que não seja ficar só fazendo aquilo ali todo dia. E está evoluindo, mais conhecimento, né? Que bom. Pessoal, teve alguma pergunta que vocês gostariam que eu tivesse feito que eu não fiz? E aí, Marcão?
A gente cobriu bem, não? Assim, Falando bastante. Ai, que bom, que bom. É bem amplo, a gente dá para isso aí para N variáveis de assunto aqui, mas eu acho que basicamente o Security Center da gente procura, de uma forma geral, que eu falei, eu acho que o que define muito a gente é analisar e entregar que risco que o cliente está. Eu acho que é muito importante isso falar, porque hoje o SOC, a gente teve várias fases do SOC no ambiente corporativo, desde aquele primeiro lá atrás, que o cara se preocupava apenas em monitorar o firewall, se estava up, down, e era um SOC, e isso só tinha pouca visibilidade de SOC e tinha pouca visibilidade do ambiente, era só o perímetro. Aí depois isso cresceu, você começou a se entender que aquilo era importante para o negócio, e aí começou a entrar negócio de vulnerabilidade, entender como é que funciona, e aí está na fase atual que a gente precisa mitigar risco, entender a que risco que aquela exposição cibernética está acontecendo naquela empresa, para que ações sejam tomadas por quem deve tomar, ou decisões, e aí, novamente, a gente precisa criar subsídios para que essas ações sejam tomadas por CIS ou por quem que seja o responsável daquela empresa. Se eu puder também dar uma palavra final, o que eu faria é que as soluções, as tecnologias por si só, elas não vão resolver o problema, né? Isso é verdade. Isso é um fato. Muitas das vezes o que acontece, você pode comprar a tecnologia, ela é muito boa, mas às vezes o licenciamento te impede de alcançar o objetivo que você quer. Então eu diria que tem que ser o contrário, você primeiro mapear os processos, para a tecnologia se adequar aos seus processos. Então você tem os requisitos e você vai avaliar se a tecnologia atende os seus requisitos, né? E aí você vai ser mais assertivo para cumprir aquilo ali. E o tripé que a gente falou lá no início, né? Extremamente importante, que são tecnologia, processo e pessoas, né? Que se falhar... Essa tríade é muito importante. E né? para terminar, você falou um negócio muito importante que eu falei, aí vai começando a lembrar de coisas. A mente vai expandindo. Eu particularmente sou um defensor muito forte do um N1 muito bom, porque você evita o N2 e evita o N3. Quanto mais você tiver pouca interação com o N3, é que o teu resultado está sendo satisfatório, ou seja, isso. O teu incidente está mais longe de acontecer. É uma boa métrica. Entendeu? Então, se você tiver um N1 bem preparado, bem suportado, bem gerenciado, com definições específicas do que ele precisa fazer, até onde ele pode ir, até onde ele deve ir para aprender mais, isso, de novo, passa pela gestão, passa pela liderança técnica, você vai ter um N2 menos sufocado para focar em inteligência, estratégia, e o N3 para ajudar a gestão na estratégia, para ajudar a gestão em melhorias, e é para não ficar aquela coisa de suporte reativo, que isso não pode acontecer num Security Center ou num SOC, como queira chamar, entendeu? Então, o foco é N1 forte, N2 esquecido pelo N1 e N3 uma referência técnica. Muito bom. Obrigado pelo tempo de vocês, parabéns pelo trabalho. Grupo NTSec, construindo hoje um amanhã mais seguro. E o Security Center é uma peça muito importante dessa jornada.